Ele vale 100 milhões de euros, tem 17 anos e a seleção brasileira pode simplesmente perder esse garoto para a seleção croata. Enquanto você discute quem deve ser o próximo camisa 10 do Brasil, existe um brasileiro dominando na Europa, mas vestindo outra camisa, e quase ninguém percebeu. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, todos na briga por esse brasileiro. O nome dele é Rafael Belinho. E essa história começa com a promessa que o Vasco achava que era sua. Em 2017, as câmeras do Esporte Espetacular foram até São Januário filmar um menino de 8 anos, baixinho, carismático, diferente. Chamavam ele de prodígio. Campeão da Copa Federação RJ, gol nas 2 finais. Melhor jogador da Copa Zico. Vídeos viralizando no YouTube. Técnicos falando em talento raro. Ele não era só mais um garoto bom. Ele era tratado como joia, mas esse não era o verdadeiro ponto da história. O problema é que o futebol brasileiro não perdeu ele por falta de talento, perdeu por circunstância e talvez por descuido. Aos 11 anos, tudo mudou. O pai, Misael, recebeu uma proposta de trabalho na Croácia, Zagreb, construção civil. Não foi uma decisão de carreira, foi sobrevivência. A família fez as malas. O plano era simples: 2 semanas na Europa, um teste e voltar para o Brasil. Só que no primeiro treino, tudo saiu do controle. O clube era pequeno, NK Vinodol, treino comum, garotos comuns, até que alguém duvidou dele. Disseram que ele não seria melhor que o camisa 10 do time. Primeiro lance, caneta no camisa 10. Um integrante da comissão técnica olhou para mim e falou sem hesitar: "Nosso camisa 10 é melhor que você." No primeiro treino, fiz questão de pegar a bola e dar uma caneta justamente no camisa 10 e melhor jogador do time. No fim do treino, os dirigentes fizeram uma reunião às pressas. Tinham medo de que ele voltasse ao Brasil e nunca mais retornasse. O teste de uma semana virou permanência definitiva depois de um único treino, mas esse ainda não era o auge. Com apenas 3 meses na Croácia, os números já eram absurdos. 17 gols, em 6 jogos. Por lá foi campeão de 2 torneios importantes de jovens da base. Em ambos os torneios foi considerado o melhor jogador. Para você ter uma ideia, não era adaptação, era domínio. Foi aí que o maior clube da Croácia entrou na história: Dinamo Zagreb. O mesmo clube que revelou Modric, Kovacic, Eduardo, entre outros. Belinho tinha 11 anos e já estava no maior projeto de formação do país. Foi aqui que tudo acelerou. No Dinamo, ele não foi apenas mais um estrangeiro promissor, ele virou o melhor da categoria. Multicampeão, melhor jogador de torneios internacionais. Camisa 10, capitão em algumas competições, técnicos diziam a mesma coisa. Ele faz coisas que os outros não fazem. Endibara, empresário conhecido na Europa, soltou uma frase que ecoou forte: "Se ele mantiver esse nível aos 18 anos, será o jogador mais caro da história do Dinamo. Maior que Olmo, maior que todos." E ele já viu Eduardo, já viu Kovacic. Mesmo assim, disse algo ainda mais pesado: "Ele é o novo Neymar." Mas calma, essa comparação é perigosa, mas não surgiu do nada. Belinho passa por 3 como se não existissem. Obriga o adversário a fazer falta para pará-lo. Joga com leveza. Só que existe um detalhe quase invisível nessa trajetória. A Croácia percebeu antes do Brasil. A Federação Croata se movimentou e conseguiram a naturalização da joia. Ele recebeu o passaporte croata, algo raro de conseguir. Convocações começaram a ser desenhadas. O planejamento já está pronto. Base. Depois, seleção principal. Simples assim. Enquanto isso, no Brasil, silêncio. E aqui entra a parte mais desconfortável. Belinho sempre disse publicamente: "Meu sonho é jogar pela seleção brasileira." Mesmo naturalizado, mesmo convocado pela Croácia de base, mesmo adaptado ao idioma. Ele fala croata fluente, considera Zagreb sua casa. Mas quando perguntam, ele escolhe o Brasil. E quase ninguém aqui sabe quem ele é. Só que o mercado sabe. RB Leipzig fez proposta. Real Madrid monitora. Barcelona enviou representante. Deco foi pessoalmente assistir o jogo dele. Manchester United pediu relatórios. Borussia Dortmund conversou com o staff. Isso não é hype de rede social. É scout profissional. Clubes gigantes não viajam para ver qualquer garoto. E tem mais. Recentemente, Fabrício Romano noticiou uma bomba.
Belinho saiu do Dinamo Zagreb, e aí você pensa, caiu de nível. Pelo contrário, ele foi para o NK Kostosica. Um clube pequeno, mas com uma estratégia gigantesca por trás. Um dos empresários ligados a ele tem influência direta ali. O Dinamo queria contrato longo, prender o talento. Belinho e seu staff recusaram. Eles querem liberdade aos 18 anos. Contrato curto, controle total da próxima decisão. É xadrez. E quase ninguém percebeu essa jogada. Enquanto isso, a Croácia faz o que o Brasil raramente faz: planejamento. Eles já têm um modelo pronto. A história de Eduardo da Silva está fresca na memória. Outro brasileiro, chegou jovem, naturalizou, virou ídolo da seleção croata, 62 jogos pela principal, um dos maiores atacantes da história deles. Belinho é visto como a próxima versão disso, só que melhor. E aqui está a tensão real. A Croácia já o trata como deles. O Brasil parece ter chegado atrasado demais. A CBF até procurou, mas segundo o staff do jogador, quando o Brasil apareceu, a Croácia já tinha feito o trabalho pesado. Reuniões, promessas claras, planejamento até a seleção principal. E parece que convenceram o pai de que a Croácia é o melhor caminho. Mas Belinho tem uma grande queda pelo Brasil. Teve um momento simbólico. Copa do Mundo 2022. Croácia elimina o Brasil. Petkovic faz o gol do empate. Belinho conhece Petkovic pessoalmente. Treina no mesmo clube. E o que ele diz para ele? Não era para ter feito o gol? Eliminou o nosso Brasil. Nosso Brasil, mesmo vivendo na Croácia, mesmo jogando lá. Existe conflito interno. E esse conflito pode definir o futuro da seleção brasileira. Mas nem tudo foram flores para o jovem na Croácia. Certa vez ele sofreu uma tensa fratura na clavícula. Ficou fora de alguns jogos. Momento crítico. Na base europeia, lesão pode apagar um talento. Mas ele voltou. E voltou produzindo 4 gols em 7 jogos. Assistências? Nem consigo contar. Ele brinca. Confiança intacta. Só que agora o cenário mudou. Ele não é mais promessa local. É ativo internacional. Avaliação interna de 100 milhões de euros. Pode parecer exagero, mas na Europa, expectativa também é investimento. E tem outra camada nessa história. Ele não foi para a Europa por futebol, foi por necessidade familiar. A mãe faleceu, o pai precisou recomeçar. Essa não é narrativa de marketing, é sobrevivência. Isso muda a mentalidade. Ele amadureceu cedo, frio europeu, idioma novo, cultura diferente, sem glamour. Hoje ele está confortável, mas no começo foi choque. E esse tipo de trajetória cria algo que scout nenhum mede: resiliência. Agora imagine o seguinte cenário. Ele completa 18 anos, assina com um gigante europeu, estoura, vira titular em um time da Champions. A Croácia faz a convocação oficial para a seleção principal. E o Brasil vai correr atrás tarde demais? Porque a regra é clara: se ele jogar uma partida oficial pela seleção principal croata, acabou. Hoje ele ainda diz que prefere o Brasil, ainda. Mas o tempo joga contra. A Croácia ofereceu estrutura, passaporte, projeto, convocações. O Brasil, até o momento, apesar dos rumores, permanece em silêncio. E no futebol moderno, silêncio custa caro, muito caro. Você já conhecia o Belinho? E, sendo sincero, no lugar dele, você escolheria a Croácia ou iria viver o sonho de jogar com a amarelinha? Quero ver sua opinião nos comentários.